Canal Azeite na Lâmpada, obra e graça do Espírito Santo, do mesmo canal Espírito Santo Ministra. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2024, data essa antes do arrebatamento. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho. Então, ligando Yahushua, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais, os sacerdotes, o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti? Mas Yahushua nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham empregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Muitos dos seus amigos, e inclusive os seus familiares, as pessoas que você mais ama, eles que aceitaram a marca, incitarão você para que também aceite a marca. Ficará gritando e vos forçarão a aceitarem a marca também. E não importa o que os demônios façam com o seu corpo, o que seus familiares, as pessoas que você ama, façam com o seu corpo. Eles vão te torturar, mas não aceite nada do que eles te obrigarem a fazer. Não aceite a marca, porque se você aceitar, o tempo que resta para a humanidade não será feliz para você, mas vai ser uma enorme tristeza, pois você passará chorando todo esse tempo, porque você sabe que ao aceitar a marca, a sua condenação já está garantida. Então, não importa o que eles façam com você. O tempo que eles estiverem te torturando significa que você está chegando mais próximo do portão celestial. Então vá com fé, creia na palavra de Deus e confessando o nome, porque Deus vai te suster. Ele vai te ajudar, pois você carrega consigo as palavras dele. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais reis dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Yahushua, o entregou para ser crucificado. E os soldados levaram dentro a sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, cuspiram nele, e posto de joelhos o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. E levaram-no a um lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e daram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Um desses que estava à direita de Yahushua e o outro que estava à esquerda, um blasfemou dele, né, dizendo: Você não é o filho de Deus? Saia da cruz e nos liberte também. Aí o outro disse: Você não temes a Deus? Esse homem aqui é justo.
o castigo que nós está sendo posto é justo para nós, mas este que está sendo crucificado, ele é inocente. Então ele reconheceu que ali era o Filho de Deus. O homem entendeu que era justo ele estar sendo crucificado, pois ele tinha feito uma coisa errada, ele roubou. Mas ele entendeu também que Yahushua estava sendo crucificado injustamente. Por isso que ele falou também, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Yahushua respondeu para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Assim como esse homem entendeu que era errado o que ele fez perante Deus, e era justo ele estar sendo crucificado e morto daquela maneira, da mesma forma, a pessoa que ficou, você que ficou para a tribulação, é justo você passar por essa situação, pois Yahushua entregou a sua vida por você, e você não fez bom uso do sacrifício dele. Você não usou o sacrifício dele para se libertar dos pecados, mas você continuou vivendo na vida na carne. E isso que te fez não subir no arrebatamento, que te condenou a ter que passar por essa situação de entregar a sua vida. Então, reconheça que você foi negligente com a sua salvação, mas agora faça o que a palavra diz. Entregue a sua vida e seja fiel a Ele até na morte. Não negue o nome dele e não negue a sua fé. Seja fiel até o fim. Pois assim como esse que foi crucificado juntamente com Yahushua foi levado para o céu, assim você também será levado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo, tu que derrubas o templo em 3 dias e edificas, salva-te a ti mesmo e desça da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Então, Cristo estava crucificado, ele tinha passado por uma situação também muito terrível, e ficavam vindo zombar dele, injuriar ele, fazendo um monte de coisa para fazer eles desobedecer a palavra, porque ele tinha que morrer como uma ovelha muda ao matadouro. Então, assim como fizeram Yahushua, também farão a vocês. Vão zombar de você, vão te injuriar, vão te torturar, vão fazer tudo o que eles acharem que seja possível para te fazer negar o nome de Yahushua. Então seja fiel a Yahushua, assim como Yahushua foi fiel a Deus, pois era da vontade de Deus que o filho dele padecesse muitas coisas por nós, para que nós também pudéssemos alcançar a salvação. E eis que ele completou a obra, nos religou novamente para com Deus, e eis que estamos agora salvos. E assim você também estará salvo quando você entregar a sua vida, padecer por ele e ser fiel por ele até a morte. E chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Yahushua exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento aí, o Cristo ele estava só, Deus abandonou ele. Ou seja, o Espírito de Deus saiu dele. Porque o Espírito de Deus é vivo, não pode morrer. Então, se o Espírito de Deus estivesse nele, ele não poderia morrer. A morte não teria poder sobre ele. Mas para ele cumprir o que estava escrito, que ele tinha de pagar nossos pecados, morrer na cruz, então Deus abandonou. Ou seja, Deus saiu dele, desceu ao inferno. O Espírito Santo foi lá e de volta lá e trouxe ele de volta. Não veio a palavra. E assim, da mesma forma como o Espírito Santo subiu e levou a igreja, agora vocês também estão não desamparados, né? O Espírito Santo não vai estar mais na terra para auxiliar vocês. Por isso que ele deixou esse canal, esses 2 canais, para que vocês não fiquem desamparados. O canal Azeite na Lâmpada e o canal Espírito Santo Ministra. Esses canais vão ajudar vocês a passarem por toda a aflição e vencer a morte também, entregando a sua vida e sendo ressuscitados. Porque a palavra diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá.
Então creiam, e vocês também viverão, tornarão a vida, e receberão a vida eterna. E assim entraremos no descanso. Vocês estarão no descanso eterno. Vai ser um momento, sim, de aflição, um momento terrível, mas ele vai ter fim, ele vai acabar. Assim que vocês fecharem os olhos, desde que não neguem o nome de Yahushua, vocês terão a vida eterna. Mas se vocês negarem o nome de Yahushua, além de vocês já terem passado pela essa tortura, caso negarem o nome, vocês serão lançados no lago de fogo, e aí o sofrimento vai ser eterno. Haverá choro e ranger de dente, porque nunca vai ter fim. Mas padecer por Yahushua HaMashiach terá um fim. Assim que você morrer, você vai entrar no descanso eterno. Por isso, a palavra diz: sedes fortes e corajosos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará, mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis. Vocês também vão vencer, assim como nós também vencemos. Diga ao fraco, eu sou forte. E nós já te dizemos que você já venceu, nós já cremos que você venceu. E mais uma vez, o choro dura por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estarei sempre convosco, até o fim dos tempos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Yahushua, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e de Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Yahushua. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro, lacrado numa rocha. Então revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no dia primeiro da semana, foram ao seu sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Yahushua Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém,
porque temiam. E Yahushua, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, com os sinais que se seguiram. Amém. E agora no final do Evangelho de Marcos vai estar as promessas para que vocês possam estar anotando e guardem nos seus corações e estejam sempre meditando nelas e falando. Falem bastante, passem todos os momentos da tribulação falando e meditando nas promessas para que elas vos fortifiquem, para que assim vocês possam passar pela grande prova que há de vir para todos aqueles que creem. E meus irmãos, não neguem o nome de Yahushua, mas sejam fiéis até a morte, e vocês receberão a coroa da vida. Foi revelado em visão que no tempo da angústia, no momento da tortura, eles vão ficar falando que se você negar o nome de Yahushua HaMashiach, eles vão parar com a tortura e vão te dar comida e água, as coisas básicas para o corpo. Mas isso é uma mentira, Satanás é mentiroso. Eles vão pegar as pessoas que negaram o nome de Yahushua HaMashiach, vão levar para um local escondido à vista dos outros que estão para ser torturados, e lá eles continuarão a tortura, mesmo a pessoa tendo negado o nome. Eles são mentirosos, não acreditem neles. Então, meus irmãos, não neguem o nome de Yahushua HaMashiach, pois se você negar, você ainda continuará sendo torturado e ainda por cima será lançado no lago de fogo.